glória a Deus. Eu quero fazer uma oração antes da gente começar. Quando eu estava preparando, né, essa palavra, na verdade o Espírito Santo vem falando, e aí eu falei com o pastor Roberto um dia que eu tenho vários insights, assim, se eu pudesse falar um versículo, porque o Senhor fala com a gente, né, mas preparar uma palavra é um desafio que eu tenho trabalhado, né, porque precisa ter conteúdo, precisa ter começo, meio e fim, né, mas o Senhor vai dando graça. E quando eu estava meditando essa semana, eu falei, Senhor, mas para quem e para quê? Né? E aí o Senhor falou para mim, para você, para o teu irmão, para a igreja. A palavra é sempre para quem está com o coração aberto. Né? Então, a palavra vem para quem está com o coração aberto. E para quê? Para estar mais perto de mim. Eu acho que é o maior desejo do Senhor, que nós estejamos mais perto dele. Porque aí tudo acontece. Amém? Pai, eu te louvo, te exalto, porque tudo vem do Senhor. O teu poder e a tua bondade, Senhor, se estende de geração em geração. E o Senhor nos alcançou em Cristo Jesus. O Senhor tem prazer na nossa vida, o Senhor quer estar conosco, porque só em Ti há vida, só em Ti há paz, só em Ti há alegria. E nós teremos vida se estivermos bem perto de Ti. Senhor, fala conosco, quebranta o nosso coração, nos traz entendimento, nos traz um coração quebrantado, manso, nos traz um coração sedento também por estar mais perto de Ti, Senhor. Essa é a minha oração, esse é o meu clamor. Espírito Santo, fala conosco. Vem sondar, vem tratar, vem quebrantar, vem ensinar, vem restaurar a nossa vida diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre o corpo. Diferente da Ana Lígia, né, do Geiel, eu sou de exatas. Então, eu fui lá no Google mesmo, porque as aulas de ciência eu não lembro muito mais, né? E o João está numa fase que não precisa de ajuda, então estou bem longe aí dos livros faz um bom tempo nesse sentido. Mas eu fui lá no Google procurar algumas coisas para a introdução, né, e o Senhor vai nos guiando. Então, o corpo é formado por cabeça, tronco e membro. Todo mundo lembra disso? Aulinha de ciências aí? Cabeça, tronco e membros. A cabeça é formado pelo crânio e pela face. Então, o que está dentro e o que está fora. E no interior do crânio encontra-se o cérebro, que é bem importante, a gente vai entender. E na face, a gente tem todos os órgãos de sentido, né? O olho, a boca, o nariz, os ouvidos, responsável por levar a informação no cérebro. E aí vem o cérebro. O cérebro é o órgão mais importante do sistema nervoso. E ele é muito importante para o funcionamento de todo o corpo. Essa estrutura também está relacionada com a memória, com a inteligência e emoções. Às vezes a gente fala coração, né? Põe a mão aqui no coração. Mas é no cérebro que também nós temos a parte vital do funcionamento do corpo e também ligada à memória, emoções e sentimentos. Tudo bem até aí? Vamos acompanhando comigo, tá? E aí, por isso que quando há morte cerebral, não há mais função no corpo. As funções vitais do corpo param. Então, olha a importância do cérebro no nosso contexto de corpo. É a cabeça sobre o corpo. Certo? E aí, olha o que a Bíblia diz. Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Glória a Deus. Sendo este mesmo o salvador do corpo. Assim como a cabeça, o cérebro físico, está para o corpo. Cristo é o cabeça da igreja, do seu corpo. Cristo tem o funcionamento do corpo. Cristo tem
as funções vitais para que o corpo flua. Amém? Não quero me antecipar muito, mas vamos fechar aqui o contexto. Eu já tinha lido esse versículo, mas eu não tinha me atentado. Cristo é o salvador do corpo. Sem o cabeça, o corpo não tem vida. Glória a Deus por isso. Colossenses 1,18. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Então, para a gente não ter dúvida, corpo, igreja do Senhor. Ele é o princípio e o primogênito. Glória a Deus. E aí a gente já ouviu aqui também que que a igreja, né? A gente falou aqui, está confirmando então. Ele é o cabeça do corpo, é o cabeça da igreja. E a gente ouviu que a igreja não são essas paredes. A igreja não é um lugar para a gente vir, né, para a igreja. A igreja somos nós. A igreja sou eu e é você. Quando nós temos o Senhor, morada do Altíssimo. E juntos, nós somos o corpo de Cristo. Né? Isso que a Bíblia diz. Cristo, então, a gente viu que é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça do corpo. Logo, ele precisaria ser a minha cabeça, a sua cabeça. Por raciocínio aqui, se eu sou igreja e Cristo é a cabeça da igreja, ele precisaria ser a minha cabeça. Né? Ou deveria, ou precisaria. A gente vai ver como está aí a nossa cabeça, né? Mas, pela palavra do Senhor, deveria. E aí eu tenho certeza que nós estaríamos aí com pleno funcionamento do corpo. Né? Glória a Deus por isso. E como a gente viu, a cabeça, né, o cérebro, eu vou falar cabeça para facilitar, tá bom? Ele, então, é responsável pelo funcionamento de todo o corpo e também a parte que diz respeito aos sentimentos e às emoções. Olha como Deus é maravilhoso, né? Ele não se preocupa só com o corpo, mas também com os sentimentos e as emoções. E aí eu queria que você fosse guardando aí, né? Como hoje está a sua cabeça? Bom, segura aí. Como ela está hoje? E aí, falando de membros, então a gente falou que tem a cabeça, o tronco, os membros, né? Vamos falar de membros. Ou de órgãos, né? E aí o que eu estava meditando é que se algum órgão adoece, ele, na maioria das vezes, não adoece só para ele impacta outros órgãos. Ele impacta o corpo adoece. E não dá para isolar, né? O fígado não está muito bem, vamos tirar ele um pouco, e aí o corpo vai indo, depois que o fígado melhorar, a gente volta. Né? O corpo está tudo ali ligado. Então, se um adoece, o corpo vai sentir. E aí eu fui para o Google de novo, porque eu sei que tem essas relações, mas lembrar assim, né, para a gente falar aqui. Então, olha que interessante. Desde o estado do fígado, as sutis mudanças nos componentes do sangue, o mau funcionamento de um sistema quase sempre afeta todo o metabolismo. O que transparece diretamente até nos poros, sobre a forma de saliência, irritação ou mudança de textura. O fígado é responsável por sintetizar o colesterol, desintoxicar o organismo, entre outras características. Pode-se perceber barriga inchada, sensação de coceira em todo o corpo. Gente, é o fígado que está doente aqui, né? Que está com problema no metabolismo, mas a gente percebe até na pele, é em todo o corpo. Teve uma manchete de uma revista, hoje em dia é notícia lá na internet, né? Mas era uma revista. Mau funcionamento do intestino pode prejudicar todo o organismo. Mas é só o intestino. Saúde digestiva pode ser raiz de diversos problemas e desconfortos. O mau funcionamento do órgão está ligado, inclusive, ao humor. Eles usaram até a expressão, o cara está enfesado. Não vou dar mais detalhes, né? Vocês entenderem. O cara está enfesado, e é verdade. Né?
Gente, não dá para isolar lá o intestino, né? Afeta até no humor, na qualidade de vida. Algumas doenças, como diabetes e hipertiroidismo, afetam também o funcionamento do intestino, assim como alguns medicamentos, em especial os antibióticos, porque mexem com a microbiota do órgão, que são os micro-organismos que moram lá dentro. E esse desequilíbrio afeta o metabolismo e a imunidade, desculpa. É o corpo todo de novo. Você acha que é só um intestino, né? Só uma partezinha ali. O paciente portador de diabetes, que é a elevação de glicose no sangue, apresenta uma predisposição a fazer placa nos vasos sanguíneos, e esse acúmulo pode trazer problemas como infarto, AVC e oclusão das artérias e até amputação de membros. Mas é só a elevação da glicose, né, no sangue. Mas afeta todo o corpo. Uma verdadeira máquina, não é, irmão? Se a gente, ainda bem que eu não gosto muito, não. Se a gente ficar lendo muito, a gente fala, nossa, tem que funcionar tudo direitinho, porque se uma coisinha não funcionar, a gente vai ver o que vai acontecer lá na frente. Mas, glória a Deus, vamos agradecer, né, por todas as coisas. A gente não precisa entender para agradecer. Então, a gente viu que se um órgão adoece, o corpo vai sentir. Não tem como isolar, né? O corpo é único. Mas o que é interessante, que eu vi, que o que adoece o fígado, a gente falou que o fígado pode ter um acúmulo de alguma substância, né? Não necessariamente é o mesmo que vai adoecer o joelho, por exemplo. Porque quem fica crocante aí, né, diz que falta alguma coisa no joelho. Não tem sobrando, não tem acúmulo. Está faltando. Então, a necessidade de um órgão é diferente da necessidade de outro órgão. Porque eles possuem funcionamentos distintos. Se eles têm funcionamento distinto, a necessidade também é distinta. Mas todos são importantes e precisam colaborar para que o corpo fique saudável. Só que tem algumas necessidades que são vitais para todos. Porque se o sangue não estiver fluindo ali, né, se o cérebro não estiver funcionando, então, algumas necessidades são inerentes a todos os órgãos, são necessários a todos, mas cada um também tem a sua particularidade. Assim também somos nós, como corpo de Cristo. Como cada parte daquele quebra-cabeça, né, que a Tati falou. Todos somos especiais e importantes, feitos sobre medida, para um propósito, para um funcionamento. E, de repente, o que me adoece, não adoece você. O que me impede no meu caminhar com o Senhor, né, no meu desenvolvimento de vida cristã, pode não fazer nada para você. Mas, de repente, tem algo aí em você que pode te adoecer e, para mim, não fazer nenhum efeito. Mas, como a gente disse, tem algumas coisas que são vitais. Tem algumas coisas que vão, sim, adoecer a mim e a você. E aí eu trouxe aqui o que é a definição da palavra doença, né? Doença é uma alteração biológica do estado de saúde, manifestada por um conjunto de sintomas, perceptíveis ou não, enfermidades ou mal. Mas também é uma alteração do estado do espírito ou do ânimo de um ser. Então, a doença pode ser no corpo e também na cabeça, no sentido de emoções e sentimentos, né? Algo não está funcionando bem. E aí eu trouxe para a gente, então, falar um pouquinho de 4 coisas que o Senhor foi falando comigo, que são vitais para mim e para você. E aí, deixa seu coração aí aberto, né? Para depois você perguntar, Senhor, o que mais está me adoecendo aqui, além desses pontos, né? O que eu estou com acúmulo ou eu estou com falta? Porque nós somos diferentes. Mas tem 4 pontos aqui que é comum, né, que são vitais, que o Senhor falou comigo. Primeiro, ausência de perdão.
perdão para si, perdão para o próximo. Uma vez eu vi uma analogia e eu achei muito interessante. Quando você não perdoa, você coloca alguém na prisão. Só que você coloca ele na prisão e você fica sendo carcereiro. O carcereiro é tão preso quanto quem está dentro da cela. Ele precisa ficar ali, vigiando, olhando, segurando, retendo, não é? A ausência de perdão gera em nós um sentimento de vingança, amargura, frustração, porque a gente quer fazer a nossa justiça. E se a gente não consegue fazer a nossa justiça, a gente fica frustrado. Então, irmãos, a ausência de perdão gera uma cadeia, não flui, fica preso, né? E o corpo, para funcionar, não pode ficar preso. Não vai adiante, fica remoendo. O segundo ponto, eu quero ler com vocês aqui. Tem tanto papelzinho. Provérbios 15, 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. E Provérbios 18, 14. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Aqui está falando de emoção, né? Então, quando a gente passa por uma enfermidade, se o espírito está firme, ele sustenta o homem, mas se ele está abatido, quem pode suportar? E aí, Provérbios 17, 22, eu trouxe duas versões, né? A versão Almeida, que fala: o espírito abatido seca os ossos. E na King James fala: a alma deprimida consome até dos ossos do corpo todo o vigor. Então, o segundo item aqui que eu coloquei como vital é a ausência de alegria. A ausência de perdão nos prende, a ausência de alegria nos deprime, seca os ossos, tira o vigor do corpo. O terceiro item, vamos lá juntos. Salmo 32. Três e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Provérbios 28, 13. O que encobre as transgressões jamais prosperará. Quem esconde, camufla as suas faltas, jamais alcança o sucesso, jamais prosperará. Tomar um remédio, irmãos, pode curar? Às vezes sim, mas às vezes só vai camuflar a dor. E esse ponto aqui, ele nem adoece, ele já mata mesmo. A gente está falando do pecado. Então, a gente disse ausência de perdão, ausência de alegria, pecado. E aí o quarto ponto que eu coloquei aqui, a ausência de comunhão com Deus, através do Espírito Santo. Se o pecado gera morte, a ausência de comunhão com o Espírito Santo, falta vida. Dá na mesma.
você morre ou você não tem vida. Estamos perdidos. Se não estivermos conectados na videira, nos faltará os frutos do Espírito Santo, se não estivermos em comunhão com Ele, né? E os frutos do Espírito a gente conhece: amor, paz, alegria, domínio próprio, né? Como a gente disse, na cabeça estão também as emoções. Se nós não tivermos Cristo sobre nós, o que vai acontecer aqui? Vão vir o nosso temperamento, os nossos sentimentos, as nossas carências, tudo que a gente viveu, não perdoou, enfim, é um acúmulo, né? Então, eu coloquei aqui: o pecado gera morte e a ausência do Espírito nos falta vida. Estamos perdidos. Estamos perdidos. E quando eu estava colocando aqui a palavra, me veio algo sobre o corpo, falando assim: corpo saudável ou corpo sarado, né? A meninada aí está querendo ficar com corpo sarado. Mas não é um corpo sarado que acabou de ser curado. Estou falando daquele corpo saradão, sabe? Que os meninos gostam de ficar com o bração, saradão, né? Mas e aí? É só no exterior? Como será que está o funcionamento? Às vezes você vai medir lá o exame de sangue, não vai estar muito bom, né? Então, a gente está falando de corpo saudável, né? De interior, não só do exterior. Porque a aparência, né, irmãos? A aparência de um sorriso no rosto, dá uma forçadinha aí que sai. Não sai? Sai, conta uma piada, a gente resolve, né? Falta de perdão, você dá uma batidinha lá no ombro e está tudo bem, vamos empurrando. Ou não precisa encontrar, não precisa falar, e a gente vai empurrando. Pecado, a gente vai dando uma camufladinha, né? Tem uns lá de estimação, de repente a gente quer segurar um pouquinho mais, e aí o pecado afasta de Deus, então a gente já não tem tanta comunhão. E aí eu também já ouvi dizendo: ó, só tem corpão, não tem nada na cabeça. Vocês já ouviram isso? Só tem corpão, né? Não tem nada na cabeça. Então, o corpo saudável precisa de uma cabeça saudável. Voltamos de novo a Cristo. Glória a Deus por isso. E essa cabeça é fundamental, então, para o funcionamento de tudo. Funcionamento de tudo. Glória a Deus. Mas chega de falar de doença, né, gente? Ficou pesado aqui. Vamos para a definição do que é saúde, agora, que é o que nos interessa. Saúde é o estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o seu ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais. Com saúde tudo funciona, tudo está estruturado, dentro dos limites normais, para a sua forma de vida e para a sua fase de ciclo vital. E também é o estado de boa disposição física e psíquica. Saúde é bem-estar. Então, de novo, a gente fala da cabeça e do corpo. Quem está comigo querendo saúde? Ou vocês querem ficar lá na página da doença? Vamos virar a página, né? Vamos para a saúde. E aí, o que vai fazer a gente ter uma saúde? Uma vitamina especial? Né? Vamos virar saradão agora? Quem sabe o por fora resolve dentro, né? Nós já temos a cabeça saudável, que é Cristo. Nós já temos a sua mente sobre nós. Nós já temos o poder do alto sobre nós. Glória a Deus por isso. Mas tem algo a fazermos, né? Eu coloquei aqui, não tem nenhuma vitamina especial, não, mas tem várias cápsulas por dia que a gente vai poder tomar, né? E está alinhado aqui, que está aqui, ó, é a palavra de Deus. Amém? Então, voltando nos 4 pontos vitais, que a gente falou de
ausência de perdão, a gente precisa praticar o perdão. Ai, mas é tão difícil. Você nem imagina o que aconteceu. Imagino. Pode ser até pior. Não, mas ele não merece. E você merece, irmão? Você merece? É que a gente cria uma balança, né? A gente acha que a nossa balança é justa. Ele não merece, eu mereço. Ó Deus, estou aqui, diante do Senhor, sou bonzinho. Vou fazer um esforço para liberar perdão. Irmãos, quando a gente libera perdão, não é porque a gente é bonzinho, não. É porque a gente é obediente. É porque a gente entendeu o peso bom da graça de Deus sobre nós. E a gente só vai perceber isso se a gente estiver aqui, ó, enraizado nele, se a gente estiver pertinho dele. Para nos conhecer diante da luz da palavra, como Paulo falou, por isso que as pessoas querem ir longe da palavra. É um raio-x. Então, quando a gente estiver mais perto de Deus, né, e estiver nu diante do Senhor com a nossa natureza, aí, em obediência a Ele, a gente vai conseguir fluir o perdão. E se a gente não fluir o perdão, o corpo vai ficando doente, né? É uma das necessidades vitais. E aí, vamos lá, Marcos 11. Depois a Tati põe todos os textos, né, para ajudar a gente. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Porque se não perdoardes, também vosso Pai não vos perdoará. Então, é sério, né, irmãos? É uma ordenança. Se a gente acha, né, que podemos pedir perdão para o Senhor e Ele nos perdoar, então nós precisamos também liberar perdão. Senão, não faz muito sentido. Aqui é bem prático, né? Tem que fazer. Lucas 6, 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Toma lá da cá. Né? Não tem muito o que fugir. Nós precisamos praticar o perdão. O Senhor se revele a nós, né? Pela sua palavra. Em nome de Jesus. E o segundo ponto, alegria. Vamos ler aqui. Abacuque 3, 17 e 18. Bem conhecido, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, né? Vou fazer igual a Tati. Ainda que não tenha bolacha recheada lá no armário, ainda que meu chefe está pegando pesado, ainda que não dá para comprar carne, né, irmãos? Vamos para o frango, para o omelete. A gente faz qualquer negócio. Ainda eu me alegro no Senhor. Então, o Alan também falou, né? Não é externo, é interno, né? É o nosso relacionamento com o Senhor. O externo até pode nos atingir, mas não derrubar, porque não é eterno. Eterno é as coisas do Senhor, o reino do Senhor. E diz que o reino do Senhor é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Então, é dessa alegria que a gente precisa, essa que vem pelo Espírito Santo. Romanos 15, 13, eu até escrevi aqui porque não é essa versão da minha Bíblia, mas eu achei tremendo, porque fala assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, então vem dele, por sua confiança nele. Irmãos, quando a gente confia no Senhor, Ele vai nos dar alegria. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, a alegria vem quando eu confio no Senhor. Assim como uma doença pode trazer algum problema,
quando a gente está no Senhor, né, os frutos do Espírito Santo vão gerando mais vida, mais bênção. Olha que ciclo vicioso bom, né? Então, quando eu confio no Senhor, diz que Ele vai me encher da sua alegria e da sua paz. Glória a Deus. Como eu disse, é mais que um sorriso no rosto, né, irmãos? É a confiança no Senhor, é a nossa comunhão com Ele. E aí, aquele mesmo Provérbios 17, 22, que a gente só falou a parte ruim, né? Que seca os ossos, tira o vigor. Agora a gente vai falar a parte boa. O coração alegre serve de bom remédio. O coração bem disposto é remédio de grande eficácia. Glória a Deus. Irmãos, não queira ficar triste, não. Sabe, tem gente que gosta de viver na tristeza. Ai, deixa eu segurar aqui. Ai, está tão duro, está tão gostoso ficar aqui na tristeza. Não faça isso. Busque a alegria no Senhor. Confie nele e a alegria vai vir. Amém? 1 Pedro 5,13. Oxe, acho que não é isso, não. 1 João, eu marquei errado. Irmãos, também não é. Eu pus tanto papelzinho, mas eu escrevi aqui, ó. Está alguém alegre? Tem um versículo que fala, está alguém alegre? Cante louvores. Né? Fala que se está triste, ó, vamos orar, e se está alegre, cante louvores. Irmãos, quando a gente está alegre, é mais fácil louvar. Por isso que eu estou falando para não segurar lá a tristeza. Né? Tristeza seca os ossos, traz abatimento, traz depressão. Quando a gente alimenta, né, essa confiança no Senhor e essa alegria, a alegria é propícia para o louvor. Então, por isso que a gente não pode armazenar, né? Por mais que por um momento a gente passe, né, alguma tristeza, isso não pode estar lá alimentando o nosso coração. E olha que incrível que fala aqui, Salmos 43, 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então, pode ser um tempo de tristeza, pode ser um tempo de abatimento, mas a gente precisa desejar, confiar no Senhor e buscar que você ainda o louvará. E como a gente disse, com alegria é mais fácil louvar, significa que você vai ter alegria novamente. Não há um verso que fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Deseje essa alegria, deseje esse ânimo do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E o terceiro que nós falamos é pecado. O contrário do pecado é obediência, reverência, adoração, santificação. Né? Nós falamos bastante também já aqui sobre isso. Lógico que talvez hoje a gente já não está naquela prática toda do pecado, né? Glória a Deus por isso. Mas não somos santos. Então, se pecarmos, a nossa parte é confessarmos os nossos pecados, porque Deus é fiel e justo para nos perdoar. Então, também não esconda nenhum pecado aí, né, para o seu corpo não ficar doente. Busque essa obediência, essa santificação. E a quarta, né, que fecha aí com chave de ouro, é a comunhão com o Espírito Santo. Como a gente tinha dito, né, que eu disse, o pecado traz a morte, a falta de comunhão com o Senhor não gera vida, então já era, aqui é o contrário. Quando a gente busca a obediência, a santificação e a comunhão com o Espírito Santo, vai gerar vida, vida de Deus em nós. E aí, quando eu estava pensando nesse ponto, comunhão com o Espírito Santo,
me veio, né? Mais de ti e menos de mim. Para que o Espírito Santo tome conta, eu preciso sair e deixar ele tomar conta de tudo. Ele ocupar todos os espaços. Talvez no seu coração, né, na sua vida, aí, ele já tem um espaço, não pleno, né? Ou para você que está nos ouvindo, de repente, nossa, nunca ouvi falar desse Jesus aí, né? Como que ele é, onde ele está. E aí é interessante o que está escrito em Apocalipse 3:20. Diz assim, Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Se alguém está na porta e bate, e eu preciso abrir, esse alguém está do lado de dentro ou do lado de fora? De fora. E aí ele bate, e aí eu preciso abrir, né? Sei que todos aqui já abriram, mas às vezes a gente abre e deixa ali na sala só, né? Só uma partezinha. Vamos com calma. Vamos ser um visitante por enquanto, né? Esses dias a gente estava limpando a casa e às vezes não dá tempo de tudo, a gente fala assim, vamos limpar onde a sogra vê? Que a minha sogra frequenta a minha casa, né? Então, precisa limpar onde a sogra vê, né? Ou no final, né, João? Às vezes, quando a gente termina de varrer, a gente não consegue pegar tudo. Quem nunca fez assim com a vassoura? Gente, não é só na minha casa, né? Não me deixem passar vergonha só assim. Às vezes, não dá para pegar aquele pouquinho, aí a gente faz assim, né? Ai, que feio, mas é verdade. Depois a gente passa o pano, aí o pano resolve o restinho, né? Não tem jeito. Mas, voltando, a hora que a gente abre a porta, né, para Jesus entrar, e se a gente quer ter essa comunhão mais dele, menos de mim, a casa tem que ser toda dele. Irmão, só visita que tem mala. Quem mora na casa tem guarda-roupa. Não é verdade? Para os mais antigos, quem mora na casa tem álbum de fotografia. Recentemente eu peguei o meu lá na casa da minha mãe, porque eu não moro mais lá. Então eu preciso pegar o meu álbum quando eu era bebê. Eu trouxe para a minha casa. Senhor. Quem mora na casa tem a chave da casa. É dono da casa. Quem mora na casa, a casa tem o seu jeito, o seu cheiro. Eu acho uma graça a casa com tapete, mas na minha não tem, só tem na cozinha e no banheiro, o necessário. Entendeu? Eu acho lindo aqueles tapetes na sala, não combina comigo. Pensou se a sujeira vai para debaixo do tapete, irmãos? Não, melhor não ter, porque aí pelo menos aonde, né, a sogra anda vai estar tudo limpo. A gente está brincando, mas vai pensando aí, irmãos, vai pensando aí. Será que a tua casa está com o cheiro de Jesus? Quando a gente vai viajar, não é gostoso? É uma delícia. Mas quando você abre a porta da sua casa, não tem o seu cheiro? Qualquer outra casa não é igual. Não é igual. E como que está aí a nossa casa? Será que, quando a gente fala, né, Jesus, a casa é sua, pode entrar. Está com o cheiro dele, está do jeito dele. E agora eu queria trazer uma outra reflexão, né? Quando a gente tem a nossa casa, quebrou um vaso. Ai, que tristeza, né? Aí você tenta achar um parecido para substituir, né? Ou quebrou alguma parede, você vai chamar um pedreiro para tentar reconstruir. E aí eu fico pensando, imagina Jesus olhando para a casa dele, vendo tudo quebrando. Ai, meu Deus, foi um pedaço aqui. Ai, agora quebrou mais uma parte.
Está entendendo? Estão comigo? Mas, irmãos, nós somos o barro e Ele é o oleiro. Ele faz de novo e faz de novo. Por isso que quando eu vi no chat, né? Sejam transformados essa manhã. Abre aí a casa, escancara, dá a chave para Ele. Tira o pecado. Traz comunhão com o Espírito Santo. Deixa Ele trazer a vida. Não fica alimentando aí a tristeza. Ele é o cabeça. Ele vai fazer o funcionamento ser perfeito. Ele vai cuidar das emoções, da memória, dos sentimentos. Deixa Ele ser o cabeça. Deixa Ele assumir o lugar. Senão a gente vai sofrer as dores, vai sofrer as doenças, né? Então é isso, irmãos. Que o Senhor seja aí o cabeça da sua vida, né? Que Ele traga pleno funcionamento para a sua vida, para o seu corpo, em todas as áreas, amém? E se tiver algum outro ponto que te adoeça, né? Eu tenho os meus lá já, vou falar com o Senhor. Coloque diante dEle, além da falta de perdão, da alegria, do pecado e da comunhão com o Espírito Santo. Deixe Ele cuidar de todas as coisas. Antes da gente orar, eu queria compartilhar algo aqui, só para vocês, para exemplificar que foi, durante esse período, foi uma... Eu até postei no Instagram uma chamada, que foi algo que tocou muito fundo no meu coração, né? A diferença de quem está com o Senhor, de quem está em comunhão com o Senhor, porque dificuldades a gente vai passar, né? Estamos aqui, podemos passar aflições, mas como é a diferença, né? 2 pessoas que passaram por luto, que eu tive contato. Uma sempre relatava: eu não vejo a hora do dia acabar. Porque enquanto eu durmo, as coisas parecem que se amenizam, né? E aí, de novo, né? Não querendo sair da tristeza, vamos se dizer. Então, nossa, eu não vejo a hora que o dia... Ai, que bom que são 6 horas. Eu ouvi isso, irmãos. Estou falando do que eu ouvi. Nossa, que bom que são 6 horas. Logo vai escurecer, né? Logo a gente vai dormir. Mas eu ouvi outra, que eu não vejo a hora do dia amanhecer. Por quê? Pela manhã vem a alegria do Senhor. Pela manhã as misericórdias são renovadas. Tem diferença, irmãos? Amém? Vamos orar. Pai, louvado, engrandecido seja o Teu nome. Obrigada por Jesus, o cabeça do corpo, o cabeça da igreja que o Senhor preparou para estarmos nele. Ó Espírito Santo, quebranta o nosso coração, para que possamos ter essa realidade de que o Senhor está sobre nós, como cabeça, está sobre cada um de nós, para trazer pleno funcionamento no nosso corpo, pleno funcionamento nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, para trazer vida. Senhor, que essa seja o nosso desejo, que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa busca de deixar o comando, de deixar a chave, de deixar a direção com Jesus sobre as nossas vidas. Senhor, quebranta os nossos corações, traz para fora tudo aquilo que tem adoecido, tudo aquilo que tem afastado, para que possamos ter a vida do Senhor em nós, para que possamos ter o Teu governo, o Teu comando, e assim termos vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Glória a Deus. Estamos indo por finalmente do nosso culto, nossa reunião. Eu gostaria de pedir uma gentileza aos irmãos. Dá uma olhadinha ao seu redor aí. E veja as pessoas que estão ausentes, né, do culto presencial. Por algum motivo elas não puderam vir, né? Enfim, eu sei que elas podem acompanhar pela rede social, pela gravação, mas dá uma olhadinha e perceba aqueles que estão em falta aqui, né, que não vieram, e dá uma ligadinha para eles depois, né? Se você não conseguir falar por telefone, manda uma mensagem, mas primeiramente procura fazer um contato de viva voz, né? E veja se ele está bem, veja o que está acontecendo, né? Por que não pôde vir, né? Qualquer coisa, ore com ele ou com ela, né? Muito importante isso. Por algum motivo perderam a oportunidade de estar aqui, que é algo precioso, é um privilégio, né? É muito importante. Em segundo lugar, nós queremos orar então por aqueles que estão enfermos. Se você conhece alguém que está enfermo, seja em casa, seja no hospital, coloque diante do Senhor nesta hora. Vamos clamar por eles. Também clamar por aqueles que cuidam dos enfermos, né? Médicos, enfermeiros, enfim, todos aqueles que fazem parte das equipes médicas e que prestam assistência, né? Seja nos postos, seja nos hospitais e assim por diante. Vamos clamar ao Senhor. Querido Pai, em nome de Jesus, é com alegria que nós estamos nesse lugar, mas agora queremos nos lembrar e colocar diante do Senhor as pessoas que estão enfermas, que não puderam vir aqui até por causa da enfermidade, ou que estão acamadas, ou hospitalizadas. Clamamos, Senhor, que a graça e a misericórdia do Senhor se estenda sobre cada um dos teus filhos. Sobre aqueles que ainda não te conhecem, sê misericordioso, ó Pai. Dá oportunidade para que eles possam ouvir a tua voz, saber que tu és o Deus de esperança, de força e de consolação, e que em ti está a libertação, a cura e a vitória, para que possam crer no Senhor. Move sobre cada um deles, em nome de Jesus. Oramos também para que a tua bênção inconfundível esteja sobre todos os médicos, enfermeiros, aqueles que fazem parte das equipes médicas, que estão diretamente em contato com os pessoas enfermas, seja nos consultórios, seja nas UTIs, seja nos quartos. Pai, libera a tua bênção, dá sabedoria, entendimento, força, enche-os de ânimo, de coragem para enfrentar o dia a dia e fazer o melhor
que eles podem fazer dentro do conhecimento e dentro da misericórdia que podem reger os seus corações. Em nome de Jesus. Também oramos, Pai, olha para aqueles que estão enlutados, aqueles que estão lutando contra a ausência dos seus queridos. Que o Senhor seja misericordioso, seja o consolador, o confortador daqueles corações que choram e que se estão ressentidos pela ausência dos seus amados. Enche-os de alegria, renova suas forças, ajude-os a enfrentar o dia a dia, mesmo com a ausência daqueles que eram tão caros aos seus corações. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Queremos lembrar que no próximo domingo, é o primeiro domingo do mês, então teremos a oportunidade de participar da ceia do Senhor e de receber a bênção sobre cada família, né? Esperamos que você tenha uma semana de graça, de força renovada, de confiança no Senhor, pois o Espírito do Senhor te guia e te guiará para te conduzir com bom ânimo, com alegria e abençoando as obras das tuas mãos.